Algumas coisas simplesmente desmoronam, né? Outras parecem que aguentam qualquer tranco por séculos. O que será que faz a diferença? Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar em alguns textos antigos para tentar entender isso, as raízes do colapso e, claro, os fundamentos da estabilidade. E essa é a grande pergunta que guia a gente hoje. Quando as estruturas ao nosso redor começam a rachar, a falhar, onde é que a gente encontra um chão firme? É uma questão que vale tanto para grandes momentos da história quanto para a nossa vida pessoal. Vamos começar olhando o quadro geral, bem de cima. A primeira parte da nossa exploração é sobre como um reino inteiro se desfaz. Para isso, a gente vai olhar a história narrada no livro de Crônicas, que é basicamente um registro dos antigos reis de Israel. Para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa ver o auge, né? E a história nos mostra exatamente isso. Sob o comando do rei Josias, o reino de Judá viveu um momento de muita unidade, de ordem. Todo mundo tinha um propósito em comum, uma identidade. Esse foi o ponto alto. O momento logo antes do abismo. E então, acontece o ponto de virada. A morte do rei em batalha não foi só a perda de um líder. Foi a rachadura que quebrou a espinha dorsal da nação. E a partir desse luto, o caos começa a tomar conta de tudo. E o que vem depois é uma queda livre, uma bagunça total. A sucessão de líderes vira um caos, reis que duram só 3 meses no poder, exílios, rebeliões. Isso não é só azar, sabe? É um sintoma claro de uma instabilidade política profunda, da perda completa de controle. Ou seja, no fim das contas, a queda do reino foi uma mistura, né? Uma combinação fatal de dois fatores: decisões internas muito ruins e uma pressão externa que eles não conseguiram aguentar. A liderança falhou e o resultado foi a perda de tudo, o exílio. Agora, vamos mudar a escala. A gente sai do colapso de uma nação inteira e vai olhar para dentro de uma comunidade. Uma situação em que o problema não é o inimigo lá fora, mas a divisão que vem de dentro. A nossa fonte agora é uma das cartas do apóstolo Paulo, escrita para uma comunidade em Corinto. Era um lugar cheio de vida, de energia, mas que por dentro estava sendo consumido por brigas, por conflitos que ameaçavam rachar o grupo ao meio. E aqui estão as linhas dessa rachadura. As pessoas estavam se dividindo em panelinhas, sabe? Declarando lealdade a líderes diferentes. Ah, eu sou do grupo de Paulo, eu sou do grupo de Apolo. Essa lealdade a um grupinho estava destruindo a ideia de que eles eram um corpo só. E é aí que o autor da carta joga essa pergunta, que é quase um soco no estômago. Acaso Cristo está dividido? É uma pergunta retórica, claro, feita para mostrar o quão absurda era aquela divisão toda e forçar o pessoal a olhar para o fundamento que eles deveriam ter em comum. Ok, então a gente viu o colapso de uma nação inteira, viu uma comunidade se partindo por dentro. É muito barulho, muita divisão. A análise agora faz uma pausa aqui nesse problema, para a gente começar a procurar uma solução. Porque se reinos e comunidades podem simplesmente desmoronar, onde é que uma pessoa encontra estabilidade no meio disso tudo? E isso nos leva para a nossa terceira parte, a fortaleza do indivíduo. Se o mundo lá fora está um caos, como é que alguém consegue ficar de pé? A resposta, que a gente encontra no livro dos Salmos, uma coleção de poemas e canções antigas, é encontrar uma fortaleza interior. O Salmo já começa com essa declaração de confiança que é bem ousada. Não é que o perigo não exista, é uma afirmação de que existe algo maior e mais forte do que qualquer ameaça que venha de fora. E aqui está a palavra-chave de tudo: fortaleza. Esse é o conceito central. A estabilidade não vem de circunstâncias externas perfeitas, mas de uma fonte interna de força. Mas o que é essa fortaleza afinal? Não é um castelo de pedra, né? É um lugar de segurança interior, uma fonte de confiança que não depende do que está acontecendo do lado de fora. A ponto de o texto dizer que mesmo que um exército inteiro cerque a pessoa, essa confiança continua firme. E é aqui que tudo se conecta, sabe? Ter essa âncora interna, essa fortaleza, é o que permite alguém encarar o colapso de uma nação ou a divisão de uma comunidade, como a gente viu antes, sem ser destruído por isso. E para fechar, a gente vai para a escala mais prática, do dia a dia. O livro de Provérbios, que é uma coleção de sabedoria popular, oferece princípios para construir uma vida ordenada a partir de pequenas atitudes e ações cotidianas. Olha, esse primeiro provérbio parece até meio duro, né?
Sua lâmpada se apagará, mas a ideia aqui é sobre fundamentos, é sobre honrar as origens, as raízes, respeitar a base sobre a qual a vida foi construída. A lógica aqui é bem direta, é de causa e consequência. O respeito pelos fundamentos, seja a família, a autoridade, a tradição, leva à estabilidade, que o texto simboliza como luz. Já o desrespeito a essa base leva à instabilidade, ao caos, às trevas. Agora, olha esse outro provérbio. Ele toca num ponto diferente, mas que tem tudo a ver com estabilidade, paciência e processo. É um alerta contra os atalhos, contra essa pressa de querer ter tudo para ontem. A ideia aqui é que a estabilidade de verdade não se constrói da noite para o dia. Tentar apressar as coisas, pegar atalhos, pode até dar um ganho rápido, mas, no fim das contas, não se sustenta. A ordem e o sucesso que duram, bom, eles exigem paciência. Então, olha só o caminho que a gente percorreu. A gente foi da queda de uma nação inteira até as pequenas escolhas do dia a dia. E em cada nível a gente vê um padrão se repetindo. O caos nasce da desintegração e a ordem é construída sobre fundamentos sólidos. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. No nosso mundo que não para de mudar, quais são os fundamentos que se provam realmente inabaláveis? A busca por essa resposta, bom, essa continua. Obrigada pela companhia nessa análise.